Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária. Eu sou o João e é um prazer imenso estar aqui com você, tá bom? Pessoal, estamos dando continuidade à série Fruto do Espírito e hoje vamos abordar o aspecto fé. Gente, é muito importante saber o feedback de vocês. Então, se vocês estão gostando dessa série Fruto do Espírito, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você tem achado. E também, se você tiver uma oportunidade de melhoria, deixe o seu dislike, fique à vontade e também comenta aí abaixo para que a gente consiga trabalhar com a opinião de vocês. Lembrando, a opinião de vocês é muito importante para a gente, tá bom? E, pessoal, se você tem gostado do conteúdo que este canal tem gerado em seu coração, na sua caminhada de vida, gente, é muito importante que vocês continuem acompanhando com a gente. Então, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para novas notificações e se você já é inscrito, muito obrigado e vamos continuar nesse projeto, tá bom? Gente, o aspecto que nós vamos trabalhar hoje é o aspecto fé. Lembrando, esse aspecto, ele faz parte do fruto do Espírito. A referência do texto que a gente está falando se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, tá bom, pessoal? Estou deixando aqui embaixo para vocês acompanharem. Gente, fé. Antes de falar sobre a fé, é importante eu definir o termo fé, a palavra fé, para que você entenda mais sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, fé, a gente acha em alguns dicionários e também alguns estudiosos falam isso, fé é uma crença, crença depositada em algo ou alguém. A fé é uma confiança estabelecida em alguma coisa. Fé é uma credibilidade depositada em algo ou alguém. E isso são definições que a gente encontra em diversos livros, são afirmações que estudiosos falam e também em dicionários. Tá bom, pessoal? O que a Bíblia fala, algumas referências que a Bíblia fala sobre fé. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Em Hebreus 11, versículo 1, fala o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, justamente, a fé, ela trabalha no sobrenatural. E nós vivemos no natural. A fé, ela trabalha o impossível. E a gente vive aqui nas possibilidades. Então, é isso que precisamos entender. A fé vai além do que a razão consegue chegar. É interessante, o Dr. Augusto Cury fala que em seu livro O Homem Mais Inteligente da História, ele fala aonde quando a fé fala, a razão se cala. Fazendo uma analogia interessante, é importante nós destacarmos que a razão ela alcança aonde o homem consegue conhecer e a fé ela alcança aonde Deus está e onde o homem às vezes não consegue conhecer. E esse conhecimento vem, é claro, de Deus. Por isso que a fé ela é um dom proveniente justamente do Criador, de Deus. Tá bom, pessoal? E vou elencar aqui três aspectos, três tópicos sobre este assunto que nós estamos falando, que é a fé. O primeiro aspecto, gente, a fé é justamente você crer que Deus é capaz de te ajudar nesse processo que você está passando na sua vida. Eu trago como exemplo a mulher do fluxo de sangue. Se você não conhece a história, eu vou recapitular aqui com vocês, eu vou falar, na verdade, em linhas gerais com vocês. A mulher do fluxo de sangue se encontra na palavra de Deus, é claro, e ela estava passando por uma doença. Ela tinha um fluxo de sangue constante e que não parava. A medicina, na época, já tinha condenado. Ela era rejeitada pela sociedade, as pessoas não tinham credibilidade nela e ela vivia uma vida difícil. As pessoas daquela época que sofriam essas doenças, elas eram rejeitadas. E ela teve a oportunidade de ter um encontro com Deus. E fazendo um link, um paralelo com os tópicos que eu vou falar com a história da mulher do fluxo de sangue, é importante destacar que ela creu que Deus, que Jesus Cristo, era capaz de ajudá-la naquele processo da cura. E, gente, a fé é um passe de confiança. A fé é uma corrida que você dá de olhos vendados, mas você crê que Deus vai estar no seu lado te ajudando. Foi isso que ela fez.
ela teve coragem. Quando você confia em Deus, confia na caminhada que Ele preparou para você e que Ele está te ajudando, você dá um passo de confiança, dá um passo de coragem, dá um passo de força. Você acha, sim, energias que vêm, é claro, do Senhor para continuar e prosseguir naquela trajetória até você alcançar a sua vitória, o seu sucesso, a sua cura, a sua libertação ou algo relacionado a isso. Ela teve coragem, ela creu que Deus podia ajudá-la. Gente, segundo aspecto, olhe o tamanho do seu Deus e não o tamanho do seu problema. Hoje a gente vive uma sociedade que, infelizmente, olha muito para os problemas, potencializam problemas e minimizam soluções. E a gente sabe que a gente tem passado por problemas muito difíceis, né? Essa pandemia, por exemplo, tem assolado muitas famílias, tem assolado muitas pessoas, as pessoas têm sofrido doenças da alma, têm sofrido muito com perdas de pessoas. E, gente, como resolver isso? Como resolver essa situação? Nós precisamos confiar, crer, acreditar que Deus, ele é maior do que esse problema, do que essa pandemia, do que esse Covid, por exemplo. As pessoas têm esquecido que esse Covid é uma doença que tem começo, meio e terá fim. O nosso Deus, ele é um Deus infinito. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é maior do que essa doença. E ele vai trazer sim a vitória para a gente. Nós precisamos confiar, acreditar que ele sim, somente ele é capaz de resolver isso. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu que Deus, ele era capaz de resolver aquele problema e ele era maior do que aquele problema. As pessoas potencializam problemas. Fala que problemas são impossíveis, que problemas não são resolvíveis. Mas, gente, a palavra de Deus fala que o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus do intangível. E ele, sim, é maior do que esse problema. Se você está passando por um problema difícil, gente, lembra disso. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que o meu problema, do que os nossos problemas. Então precisamos depositar nossa confiança nele, pedir sabedoria dele, discernimento dele para tentar resolver isso. E o terceiro aspecto, o terceiro tópico, dependa apenas de Deus e não dos outros. A gente tem pessoas que vivem igual piolho, né? Ficam justamente indo pela cabeça dos outros. E não tem uma opinião formada, não tem uma postura formada e acabam não tomando decisões que deveriam tomar. As pessoas ficam ouvindo muitos conselhos de pessoas que não estão vivendo essa situação, não sabem o que estão passando e acabam falando para você parar, para você regredir e para você estagnar. Mas o que Deus tem falado para você? Qual a opinião que Deus tem sobre você? O que Ele tem falado para você fazer? Precisamos ouvir, depender apenas da voz de Deus. É interessante que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma caminhada até Jesus Cristo. E quando ela estava caminhando, muitas pessoas falavam para ela parar, que ela não ia conseguir resolver o problema dela e que ela poderia estagnar, ficar do jeito que ela estava. Mas ela não dependeu dos outros. Ela dependeu de Deus. Ela falou, Deus, eu confio em Ti, eu acredito em Ti. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo vai resolver o meu problema. Ela sabia que se ela depositasse toda a sua caminhada de vida em Jesus Cristo, todos os seus problemas em Jesus Cristo, Ele ia resolver a situação dela. E ela foi muito feliz, porque Deus, Jesus Cristo, né, o seu Filho amado, foi e operou um milagre na vida dela. Então, gente, isso foi uma analogia, uma comparação, um paralelo que eu fiz sobre os 3 aspectos da fé com a história da mulher do fluxo de sangue, para que você entendesse e compreendesse melhor que a fé move as mãos de Deus. Que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então precisamos trabalhar sim esse aspecto, que é um aspecto que é do fruto do Espírito, e que possamos a cada dia aperfeiçoá-lo para que vivamos melhor, para que tenhamos uma vida segundo o coração de Deus e segundo a vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. Pessoal, estamos aqui encerrando esse vídeo, né, da série O Fruto do Espírito.
falando mais um pouco, é claro, sobre o aspecto fé. Gente, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, já deixa o seu like, é muito importante seu feedback. Se você não gostou, deixa o seu dislike e comente. Se você gostou, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que precisam ouvir essa palavra, tá bom? A palavra de ânimo, palavra de fé para as nossas vidas, tá bom? Gente, se você tem gostado desse conteúdo, repito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para novas notificações e você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deus abençoe seu dia, forte abraço!